Oi pessoal, agora vamos responder a questão 18. Assinala a sentença verdadeira. Aqui nessa questão temos que verificar item a item, ou seja, vamos sair da esquerda e, depois de simplificações, vamos verificar se realmente é o que ocorre do lado direito dessa igualdade, certo? Então, vamos lá. Pegando essa informação do item A e trazendo para aqui, temos 81 elevado a menos 1 meio, certo? Se vocês perceberem, eu vou usar setas aqui, tá? Não vou usar igualdade. Tudo bem? Se vocês perceberem, aqui a gente tem uma base e essa base está elevada a um expoente fracionário que é negativo, certo? Então, vamos usar a propriedade de potência aqui. E a propriedade de potência é exatamente em cima desse sinal. Toda vez que eu tenho uma base elevada a um expoente que é negativo, o que eu tenho que fazer? Eu inverto. Inverto o quê? Inverto a minha base. Ou seja, eu vou ficar com 1 sobre. Inverter é colocar 1 sobre, certo? Então, temos 1 sobre a nossa base, que é 81, e o nosso expoente, ele fica positivo, certo? Isso é o que a gente deve fazer usando a propriedade de potência. Inverte a nossa base. Inverter é colocar 1 sobre a nossa base, e essa base vai ficar elevada ao expoente positiva agora. Antes era negativo, agora fica positivo, certo? E daqui a gente vai ter que usar uma outra propriedade de potência. A gente pode transformar isso em um radical ou simplesmente usar a propriedade de potências diferentes, certo? Tem outras rotas para se resolver isso aqui. Mas eu vou preferir transformar isso daqui em raiz quadrada, certo? Então vamos lá. Continuando, eu tenho aqui, repito a base, a barra, né? Repito 1, certo? E isso daqui, se vocês notarem, vai aparecer uma raiz, certo? E uma raiz que o índice vai ser dado pelo denominador dessa fração, certo? Toda vez que eu tenho uma situação com expoente fracionário, eu posso fazer isso. Aí aqui seria raiz quadrada, certo? Só que raiz quadrada a gente pode deixar esse índice oculto, tudo bem? Aqui dentro desse radical eu repito o meu 81, que é a minha base, certo? E o numerador ele vai virar o expoente dessa base dentro do radical. Tudo bem? Só deixa eu melhorar isso daqui. Certo? Então, continuando, se vocês perceberem, se eu coloco 1 aqui, ó, isso vai virar o quê? 81 elevado a 1. Só que 81 elevado a 1 é o próprio 81, então eu não preciso me preocupar com isso, certo? E aí a gente continua. Repete novamente o numerador e resolve o que temos no denominador. Qual é a raiz quadrada de 81? Segundo a nossa tabuada, é 9. Por quê? 9 vezes 9 é 81. Ou seja, eu saio dessa situação e chego nessa situação aqui, simplificando o máximo possível. E isso torna a alternativa errada, porque ali ele diz que é 1/3 e a gente encontrou, na realidade, 1 sobre 9, certo? Então, continuando, vamos agora para o item B, já que esse item está descartado, certo? Fazendo aqui o item B, novamente, vamos sair da esquerda e vamos verificar se conseguimos chegar no valor que ele nos dá à direita, certo? Só que aí vocês têm que perceber que aqui, ó, ele tá transformando esse número decimal em uma notação científica, certo? Um número escrito como notação científica. Aí daí a gente tem que recordar como a gente escreve um número em notação científica, né? Primeiro a gente tem o quê? Uma coisa chamada mantissa, certo? Onde essa mantissa ela tem que ser menor que 10, certo? E tem que ser maior ou igual ao número 1. Tudo bem? Por quê? Porque sempre vamos ter uma situação assim na notação científica. A mantissa que multiplica 10 elevado a um expoente, um determinado expoente inteiro, certo? O nosso n ali, ele é um número que pertence aos inteiros, certo? Ou seja, ele pode ser negativo ou pode ser positivo. Tudo bem? Sabendo disso, isso aqui só foi apenas para relembrar a situação da notação científica, tá? Sabendo disso, vamos lá. Eu posso até apagar, mas vou deixar ali, tá? Sabendo disso, a gente tem que pegar o número que está à esquerda, que é 0,0018, 01, horrível, 18, e tentar simplificar isso daqui.
Primeira coisa que vocês podem fazer, vocês podem transformar isso em fração e depois transformar em potência. Ou simplesmente usar a regra, certo? Que regra, Dilson? Aqui a gente vai andar quantas casas? Uma, duas, três. Três casas para a direita, certo? Então, toda vez que eu andar três casas para a direita, o expoente aqui já vai aparecer 3, certo? Isso aí já estou vendo que já está errado, mas eu vou fazer da forma tradicional, certo? Mas antes disso, vamos lá. Deixa eu fazer nesse formato também para vocês entenderem. Se eu ando aqui, ó, 1, 2, 3 e deixo o número 1,8, 1,8 obedece essa regra, certo? Onde ele é maior que 1 e menor que 10, 1,8. Podendo também ser 1, né? Mas 1,8 cumpre essa missão aí, ó. Tudo bem? E ficaria 1,8 vezes 10, né? Que é o que a gente tem aqui. Porém, esse expoente aqui, ó, é a quantidade de casas que a gente anda. Se eu andei 3 casas, logo o expoente ali vai ficar 3. E como a gente está andando para a direita, deslocando a vírgula para a direita, esse sinal fica negativo, certo? Ah, mas eu não quero decorar isso, então paciência, vamos fazer por fração, certo? Aqui, ó, a gente passa uma barra oculta, passa um oculto, passa a vírgula desse 1 que está oculta, e depois disso a gente sabe que aqui tem infinitos zeros, certo? Tudo bem? Então vamos lá. Prosseguindo aqui. Aqui, se vocês notarem, eu tenho a obrigação de andar uma, duas, três casas para a direita. Então, eu pego essa vírgula daqui e também desloco a mesma quantidade. Eu tenho que andar uma, duas, três casas para a direita. Ou seja, aqui aparece um zero, aqui aparece um zero e aqui aparece um outro zero. Continuando, o que a gente vai ter? No numerador vai aparecer 1,8, certo? Aí barra. E no denominador vai aparecer 1000. Tudo bem? Aí, continuando, a gente pode escrever isso agora como 1,8 sobre 10 elevado à terceira, certo? Só que a gente ainda pode fazer o seguinte. Isso aqui pode ainda ser 1,8 vezes 1 sobre 10 elevado à terceira, certo? Simplesmente decompus essa fração. Por quê? Aqui, se vocês notarem, isso vezes isso dá isso. 1 vezes 10 à terceira dá 10 à terceira, certo? Estou só reescrevendo para que vocês possam ver isso aqui. Quando eu tenho agora 1 sobre 10 elevado à terceira, eu posso escrever isso usando também a propriedade de potência. É exatamente essa daqui que a gente usou aqui em cima, certo? Deixa eu apagar essa coisa aqui e ajustar. Isso aqui é 1 sobre 2, certo? Aí eu posso fazer aqui o processo inverso. Eu tenho 1 sobre 10 elevado à terceira. Eu posso escrever isso como sendo uma coisa com expoente negativo. Ou seja, eu repito 1,8, que já satisfaz a regra da notação científica ali, certo? E isso daqui, ó, essa fração, ela vira exatamente 10 elevado a menos 3, certo? Tudo bem? Se vocês quiserem perceber, vocês podem olhar que toda vez que eu tenho um expoente negativo, o que eu faço? Eu inverto, está aqui, ó, 1 sobre, certo? E a base fica aqui no denominador e o seu expoente muda de sinal, ou seja, muda, ele era aqui negativo e ficou positivo. Estou tentando fazer o mais passo a passo possível para vocês entenderem, tá? Então vamos lá. Se vocês notarem, novamente, esse item está errado. Tudo bem? Então, a resposta certa seria exatamente essa daqui, ó, na nossa escrita. E a mesma coisa acontece aqui, certo? Só deixa eu melhorar isso daqui. Tudo bem? E agora a gente vai verificar essa situação do item C. Vamos puxar isso para cá. Deixa eu mudar só essa cor. Vamos puxar isso para cá, certo? Então, fazendo isso aí, o que que a gente tem? Novamente, vamos verificar se o que está do lado esquerdo vai nos dar o que está do lado direito. Então, aqui ó, a gente tem raiz quadrada do número 32 mais a raiz quadrada do número 8. Ambos não têm raiz quadrada exata. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Decompor em fatores primos. Então, aqui ó, eu vou decompor o número 32 e vou decompor também o número 8, certo?
Só que ficou horrível, né? Então deixa eu puxar isso daqui, trazer isso aqui para cá, só para dar um talento, certo? Então aqui a gente decompõe o 32 e aqui a gente decompõe o número 8, certo? Então vamos lá. Continuando, o que a gente tem? Aqui vai ser por 2, isso aqui vai dar 16. Depois por 2, isso dá 8. Por 2, isso é 4. Por 2, isso é 2. E por 2 a gente finaliza dando 1, certo? Então aqui, ó, se vocês perceberem, isso aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então isso aqui é 2 elevado à quinta potência, certo? E a mesma coisa com 8, que a gente também terminou fazendo essa decomposição aqui também, mas vamos fazer de novo, certo? 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. E aqui a gente encerra. 2 vezes 2 vezes 2, que vocês podem notar que isso é 2 elevado à terceira, certo? Então agora fazendo a substituição, eu posso reescrever essa raiz quadrada de 32 como sendo 2 elevado à quinta, certo? E já já eu vou decompor ainda mais para vocês entenderem, certo? Tem outras formas de fazer? Óbvio que tem, só que eu estou tentando detalhar o máximo possível aqui, certo? Tem outras formas mais rápidas também, vocês que sabem, depende do nível de prática que vocês têm, certo? Então aqui, ó, raiz quadrada de 8 pode ser escrito como raiz quadrada de 2 à terceira, certo? Como o índice da raiz é 2, eu vou tentar escrever todo o expoente aqui sendo 2. Todo possível, claro, né? Se vocês perceberem, o 2 à quinta, ele pode ser escrito como... Só deixa eu decompor essa raiz aqui. Pode ser escrito como 2 à segunda vezes 2 à segunda vezes 2 elevado à primeira. Só que fica oculto, tá? A primeira. Então, continuamos. Isso aqui também pode ser escrito assim, 2 à segunda vezes 2 à primeira. Só que como é a primeira, vamos deixar isso oculto, certo? E agora a gente vai separar. A gente já poderia daqui, ó, cancelar. Já era, já era, já era e já era. A mesma coisa aqui, certo? Mas eu vou fazer o passo a passo. Tudo bem? Como eu disse, tem outras formas de fazer. Mas eu vou fazer o passo a passo para vocês tentarem entender da melhor maneira possível. Então aqui, ó, teríamos o quê? Raiz quadrada para o primeiro número vezes raiz quadrada para o segundo número. No caso, base, se vocês preferirem, tá? E raiz quadrada para a terceira base, ou terceiro cara, se vocês preferirem. E vamos lá, mais raiz quadrada para o primeiro cara, vezes raiz quadrada para o segundo cara. E agora vocês podem notar diretamente ó, que esse cara vai embora com esse, e isso também vai embora, certo? E esse aqui também, ó. Tudo bem? E a gente continua. Quem é que sai desse radical? 2. Desse radical? 2 também. Então vamos ter o que aqui? 2 vezes 2 vezes raiz quadrada de 2. Mais, aqui também saiu 2, né? Então vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 2. Quando a gente multiplica aqui 2 vezes 2, isso vai ficar 4. Mais 4 o quê? 4 raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 2. E se vocês notarem, os dois estão escritos como com raiz quadrada de 2. Então eu posso somar. Quanto é 4 raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 2? 6. É como se a gente somasse 4x mais 2x. Então isso aqui seria o quê? 6x, certo? Então, continuando, isso aqui é 6 raiz quadrada de 2, certo? E isso é exatamente o que a gente tem aqui, ó. Então, essa é a nossa resposta, é o nosso gabarito, certo? Porém, vamos fazer as outras por questão de desencargo de consciência. Então, vamos lá. Agora vamos fazer... Só deixa eu arrumar um espaço para isso aqui. Vamos fazer essa letra D aqui mesmo, certo? A letra D ele diz que 3 elevado à terceira mais 2 elevado à terceira nos dá 15. Vamos lá. Quem é 3 elevado à terceira? É 3 vezes 3 vezes 3. Vou escrever aqui. 3 vezes 3 vezes 3. E 2 à terceira. 2 vezes 2 vezes 2. Certo? O expoente diz a quantidade de vezes que eu multiplico a minha base por ela mesma. Então, vamos lá. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 vai dar 27. Então, isso aqui vai ser 27. Só deixa eu melhorar esse número 7 aí. Temos aqui 27. Mais, aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, temos 27 mais 8, certo?
fazendo essa soma aqui do lado mesmo, temos 27 mais o número 8, isso aqui vai nos dar 15, vai 1, isso vai nos dar 3. Então, a resposta para isso aqui seria 35 e não 15, como a questão nos traz, certo? Então, essa soma aqui nos dá o quê? 35. Tudo bem? 35. Então, essa questão também está errada. Tudo bem? Essa alternativa está errada. Agora, para finalizar, vamos fazer o item E. O item E, vamos fazer aqui embaixo também, certo? No item E a gente tem o quê? 2 elevado a zero mais 3 elevado a zero. E isso aqui a gente tem que verificar se é exatamente igual a 5 elevado a zero, certo? Aqui a gente também tem que lembrar uma das propriedades de potência. Toda base que está elevada a zero, essa resposta, por definição, é sempre 1. Ou seja, 2 elevado a zero, isso daqui vai ser exatamente 1, certo? Isso aqui nos dá 1. E isso aqui também, 3 elevado a zero, também é 1, certo? Então, temos aqui 1 mais 1. Tudo bem? Então, quanto é que é 1 mais 1? A gente já sabe que 1 mais 1 é exatamente o quê? 2, certo? E aqui, ó, ele disse que isso, eu vou colocar aqui do lado também, tá? 5 elevado a zero, só que 5 elevado a zero é exatamente o quê? 1, certo? E aí a gente vai ter que verificar se 1 mais 1 é 1, né? Não é, né? Então, aqui, se vocês preferirem, vocês podem dizer que já daqui, ó, eu vou repetir esse 1, tá? 2 é diferente de 1, essa soma é diferente de 1, e isso aqui tem que ser diferente de 1, certo? Então, novamente, temos o item errado, certo? E a nossa resposta para essa questão vai ser C, a letra C. Eu demorei um pouco, mas porque eu tentei explicar o máximo possível, certo? Ou seja, na realidade, com o máximo de detalhes possíveis. Mas, vamos lá. Aqui a gente encerra mais uma questão. Caso você tenha gostado do vídeo, você pode deixar seu like, fazer comentários, deixar suas dúvidas e fazer sua inscrição para ter acesso a mais vídeos como esse. Obrigado.